A súmula 364, a Lucimar colocou aqui, ó. Isso. Súmula 364. O que ela diz? Olha só. O sujeito trabalha de maneira permanente. Então vamos lá, ó. Tem direito, quer ver, ó? Tem direito. Quem trabalha de maneira permanente. O que é trabalhar de maneira permanente? 8 horas por dia. Mas a súmula ainda fala permanente ou que de forma intermitente. Então ele não fica a jornada inteira. Então, permanente ou intermitente. Em outras palavras, ele fica parte do dia. Ele tem direito de receber o adicional de periculosidade. Como? Integral. Nos termos do que a própria súmula 361 fala. Fala que não há proporcionalidade, ó. Não estabelece nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. É sobre o salário da pessoa, né? Foi contratada para receber 5 mil, é 30% sobre os 5 mil. Mas quanto tempo a pessoa precisa trabalhar para isso? A súmula fala, quando trabalha de maneira permanente, né? Permanentemente, ou de forma intermitente. Então trabalhou 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, não importa. Ele vai ter direito de receber 30% sobre o salário dele. Só que aí o texto da súmula vai fazer uma ressalva no trabalho eventual. Ele fala, ó, o empregado não vai ter direito, né? É indevido apenas quando o trabalho dá-se, ó, de forma eventual. Então ele fala assim: eventual não vai ter direito. Então, se a exposição for eventual, não tem direito. Tá, mas o que é uma exposição eventual? O que o TST entende como eventual? Ele explica, ele fala assim, ó, eventual é a exposição fortuita. Então é bem de vez em quando ele passa ali naquela situação que tem o explosivo. Não é todo dia, é fortuito, é bem de vez em quando. Ou habitual, nessa hora dá uma travada, não dá? Primeira vez que eu li isso, eu travei. Eu falei, peraí, acabou de falar que eventual e habitual são a mesma coisa? Cuidado com isso. Não é que o tempo habitual significa o dia inteiro. Significa que é sempre. Então, o TST chama de eventual o sempre. Confuso, mas ele vai explicar. Ele fala assim, ó, o sempre por tempo extremamente reduzido. Opa, por tempo extremamente reduzido. Então a pessoa todos os dias trabalha perto de um local, mas ela só tem contato com explosivo, com inflamável, com eletricidade por alguns minutos.
Eu sei que nessa hora pode vir aquela dúvida. E não tem uma resposta única, mas eu vou dar uma orientação de acordo com os julgamentos que eu tive acesso do TST e até de alguns TRTs, né? O entendimento que é hoje pacífico é assim, ó. Ele fala em tempo extremamente reduzido, é indiscutível que se a pessoa tem contato por alguns minutos, né? 2, 3, 4, 5 minutos, isso é o considerado eventual. 10 minutos, a gente já vai começando a ficar na dúvida. Aí você tem que analisar outras circunstâncias. Porque imagina, todo dia a pessoa fica lá 10 minutos exposta. Mas imagina que a pessoa precise ir para o local onde tem a atividade perigosa, né? Ele vai lá fazer uma verificação numa casa de máquina que tenha uma circunstância perigosa. Pode ser um inflamável, um explosivo ou até a questão da eletricidade. E ele vai 3, 4 vezes ao dia e cada vez que ele vai, ele fica 10 minutos. Pronto. Se ele fica 10, 15 minutos cada vez que ele vai, e ele vai 4 vezes por dia, pronto, ele já vai ficar 40 minutos, 60 minutos exposto à circunstância perigosa. Então ele tem direito sim ao adicional de periculosidade. Qual que vai ser a diferença na sua ação, você como advogado ou como advogada? Presta atenção nisso. Não perca dinheiro por causa disso. Não permita que o seu cliente perca dinheiro por causa disso. Por isso, uma boa entrevista com o seu cliente pergunta bastante, né? Tenta entender. Deixa eu dar um exemplo muito prático aqui, né? Isso é tema da próxima aula, da próxima terça. Eu vou falar de novo sobre o adicional de periculosidade. Só que aí eu vou falar da questão de quem trabalha com abastecimento, né? E tem uma é um spoiler da próxima aula, tá? Tem um enunciado, um tema agora do TST que fala que quem trabalha no ambiente do aeroporto, que fica perto do abastecimento das aeronaves, porque quem trabalha fazendo o abastecimento da aeronave, é óbvio que ele tem direito de receber o adicional de periculosidade, tá? Os tripulantes, quem está dentro da aeronave, tem súmula do TST que fala que não tem direito. Então, quem está dentro da aeronave, óbvio que o passageiro, viajei muito, só estou um tempo longe, mas teve uma época que toda semana eu viajava de avião. A gente sempre ouvia, sempre, né? Deixa o cinto desafivelado que começou agora o abastecimento. Terminou o abastecimento, o piloto normalmente avisa, ó, terminou o abastecimento. E é um sinal para saber se tem algum outro perigo ou não, né? Até para os próprios tripulantes saberem o que fazer numa necessidade de emergência. Mas o TST fala que para essas pessoas todas não tem direito ao adicional de periculosidade. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, não é a aula de hoje, né? Mas eu não acho muito certo isso. Porque às vezes a pessoa faz vários voos e fica lá um tempo, né? Porque a justificativa é essa história do tempo extremamente reduzido. Mas isso é para o piloto, para os comissários de voo. Mas e o sujeito que está lá no chão? O avião tá lá, tem um cara que tá abastecendo. Ele tem direito de receber o adicional de periculosidade. E os outros que ficam lá com o negocinho, mostrando, falando quando chega o avião e vai ter o abastecimento, ele tá ali naquela área. O precedente agora do TST fala que para eles também tem direito ao adicional de periculosidade. Então a gente tem que analisar de forma mais ampla, mais extensiva. E quanto tempo essa pessoa fica? Às vezes ele fica só o tempo do abastecimento mesmo. Saiu o avião, é que tudo bem, né? Não é só o avião em si, tem os tonéis com o combustível que fica circulando pela pista, enfim, pelos setores do aeroporto. A discussão é mais complexa que isso. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: essa súmula ela pode refletir em várias situações que sejam de atividades perigosas. Não precisa ser somente a pessoa que está na atividade em si. Quando reflete para outras pessoas, também. Posto de conveniência, né? Loja de conveniência de posto de combustível.
Tem que ver o raio de limitação, de afetação, de eventual explosão. Então, o cara trabalha lá na loja de conveniência e se ficar constatado que em eventual explosão, é que isso é cada vez mais difícil, né? Tem cada vez mais formas de conter isso tudo, uma explosão de verdade. Mas, em tese, quem trabalha na loja de conveniência também pode ter direito de receber o adicional de periculosidade. Então, olha só como vai aumentando as possibilidades. Então, às vezes você precisa olhar com mais cautela numa eventual ação que você venha fazer como advogado ou como advogada, porque o seu cliente pode não ter nenhum aparentemente direito direto a um adicional de periculosidade, e se você conversar bem, fizer uma boa entrevista, entender o que está acontecendo, essa situação pode se expandir, né? É que eu estou olhando aqui os comentários. O Simar falou: habitual, porém reduzido. Isso. É aquele habitual todo dia. Bem rapidinho, então não é. Não dá direito ao adicional de periculosidade. Agora, o permanente e o intermitente tem. E o intermitente, com segurança, eu posso falar para você assim, ó. Todo dia, não tem dúvida. Todo dia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 hora por dia é uma atividade intermitente. Né? 8 é permanente, daí para baixo até 1 hora, com certeza, é intermitente. Meia hora, a gente já vai para essa dúvida, né? Tem que ver de verdade o grau de afetação, né? São outros fatores que a gente tem que analisar, tá? A ideia é mais ou menos essa, tá?